A explicação teórica da existência dos números mágicos rendeu um prêmio Nobel em 1963. E esse prêmio Nobel ele foi atribuído a uma mulher, a Maria Guipert Mayer. Então, é um dos casos raros de ocasiões em que mulheres ganham um prêmio Nobel de Física. Se eu não estou enganado, ela foi a segunda mulher a ganhar o prêmio Nobel, considerando todas as modalidades de prêmio Nobel. A primeira foi a Marie Curie. Então, como é um evento raro, vamos dizer assim, isso merece todo o destaque que nós podemos dar. Aqui vale a pena dizer também, abrindo um parêntese, que é muito importante dentro da física, dentro da comunidade de físicos, nós termos o máximo possível de diversidade, porque nós sabemos, estudando sistemas complexos, que os sistemas mais diversificados eles são muito mais versáteis e a criatividade de uma coletividade é muito maior, muito mais significativa quando você tem um grupo de pessoas diversificadas. Então, se você tiver pessoas que são muito parecidas, pensando, a quantidade de hipóteses e teorias que vão ser levantadas é muito mais pobre do que no caso de uma população diversificada. Então, dentro desse quadro, é muito importante incentivar pessoas de todos os tipos a fazer física, pessoas com diferentes opções sexuais, pessoas de diferentes etnias e particularmente as mulheres, né? Então, seria muito importante se nós tivéssemos algum programa ou algum incentivo para que as meninas na escola que demonstram aptidão pela ciência ou pela matemática, que essas meninas sejam incentivadas, porque é muito importante a participação das mulheres dentro da física para que, juntamente com os homens, juntamente com pessoas diversificadas, consigam, trabalhando coletivamente, formular, digamos assim, hipóteses mais complexas e que deem conta das grandes questões em aberto ainda, né, dentro da ciência. Então, vale toda a atenção, todo o destaque para o feito realizado pela Maria Mayer ao ganhar o prêmio Nobel. E é muito triste o fato de essa cientista ser tão desconhecida, mesmo dentro do meio da física, né? Então, não é muito comum você ter físicos que conhecem o trabalho dela e até mesmo saibam que ela foi uma física que ganhou o prêmio Nobel. Então, vamos ver um pouquinho, né? Não com tanta profundidade, mas dentro do tempo que nós temos na disciplina, no curso, ver um pouquinho de quem foi ela, o que ela fez, né? Como foi a sua biografia. Então, ela nasceu em 1906 numa cidade chamada Katowice, né? Que na época pertencia ao Império Germânico, mas que atualmente é polonês, né? Território polonês. Ela se graduou na Universidade de Göttingen em 1924, né? Aí na Alemanha, realizando o curso de matemática. Bom, nós sabemos que naquela época havia um grande preconceito, não era muito comum mulheres entrarem na universidade, e certamente, né, como outros casos, como, por exemplo, a Mileva Maric, ela deve ter sofrido, digamos assim, um processo de diferenciação muito grande, né, pelo fato dela ser mulher. Mesmo assim, ela foi em frente, né, terminou a graduação e depois desenvolveu uma tese de doutorado, né, e que por volta de 1930 já estava na sua formulação quase final, em que ela teve como tema de estudo a dupla absorção de fótons, né? Então era um fenômeno, digamos assim, previsto teoricamente, então ela destrinchou esse fenômeno do ponto de vista teórico, mas que não se tinha evidência experimental ainda na época, mais tarde se confirmou esse fenômeno, né? Que sistemas podem absorver dois fótons ao mesmo tempo, né? Concomitantemente. Bom, em 1930 ela se casa, né, com Joseph Edward Meyer e se muda para os Estados Unidos, né, porque ele havia
conquistado uma posição na Universidade Johns Hopkins, e com ele teve 2 filhos. Então, bom, ali a gente vê a questão da diferença, né, do homem para a mulher. Então, quando acontecia uma coisa desse tipo, o marido, digamos assim, arrumava um emprego, a mulher tinha que acompanhar, né? Não se tinha o oposto, né? O acontecimento no oposto. Aqui está uma foto, né, dela ainda jovem, deve ter sido uma foto por volta de 1930, dela com o marido dela, né? Bom, a carreira, ela foi para os Estados Unidos, então, acompanhando o marido, e na época, nos Estados Unidos, era considerado nepotismo se uma instituição contratasse um casal, né? Então, uma vez que o marido dela tinha sido contratado, ela, por lei, não poderia ser contratada. Então, o que ela fez foi, como, digamos assim, a propensão dela era inseparável da vida acadêmica, ela passou a fazer trabalho voluntário para a universidade sem receber nada em troca, né? Mas mesmo assim, ela teve oportunidade de trabalhar com grandes nomes da ciência, né? Em particular com Max Born. Bom, nós sabemos que desde aquela época, nos Estados Unidos, né, na Europa também, você tem as férias de verão, né, no meio do ano, e normalmente são férias longas, então as pessoas podem aproveitar para viajar e tudo mais. E ela, nos anos de 1931, 1932 e 33, ela aproveitou para fazer estadias em Göttingen, e nesses anos ela trabalhou com o Max Born, né? Aquele que, digamos assim, deu uma formulação para a interpretação da função de onda, e também Prêmio Nobel de Física. Bom, aconteceu que o marido, né, da Maria Maia foi demitido da Universidade de Johns Hopkins, e ele conseguiu uma outra posição na Universidade de Columbia. Então ela teve que se mudar, né, de cidade e tudo mais, né? E lá em Colômbia, chegando lá em Colômbia, também trabalhando de maneira voluntária, ela conheceu o Enrico Fermi. O Enrico Fermi foi muito importante para a carreira dela, né? Mais tarde viria a Segunda Guerra Mundial, e ela foi uma das pessoas que, talvez pelo fato de conhecer o Enrico Fermi conheceu a qualidade do trabalho dela, ela foi chamada também para participar do Projeto Manhattan. Então, falando das pessoas que, digamos assim, contribuíram na construção da bomba atômica. Aqui tem uma foto que não é muito comum, né, da Maria Maia. Eu procurei essa foto no Google e não encontrei, então eu tirei com o celular mesmo uma cópia dessa foto, que é uma foto de um livro, né? É foto de um livro, não de física, né, mas do psicólogo Carl Jung, em que ele fala da relação entre a psicologia e a ciência. Então, é uma foto, digamos assim, que a gente não encontra facilmente na internet, mas é uma foto muito importante. Então, quando nós falarmos, né, do modelo que ela criou, essa foto aí vai ajudar bastante a gente a compreender o fenômeno. Então, ela é autora do modelo nuclear de camadas, né? O Shell Model em inglês, né? Shell é concha, mas em português acabou se transformando no modelo de camadas. Então, ela é autora do modelo de camadas para o núcleo. Essencialmente, o que ela descobre é que prótons e nêutrons dentro do núcleo se organizam em camadas da mesma forma que os elétrons na eletrosfera, né? Então, na verdade, ela chegou nessa ideia, né, de pensar nos prótons e nêutrons dentro de camadas com base na observação de uma colega, uma observação fortuita de uma colega. Então ela teve um lampejo, uma intuição, e aí começou a trabalhar nessa ideia dessa organização dos nucleons em termos de camadas, né? Só que ao desenvolver a teoria, conforme nós vamos ver nos vídeos adiante,
as primeiras tentativas foram estabelecer um modelo para o potencial, né, a que os nucleons estavam sujeitos. Então ela começou a experimentar alguns potenciais, como o pulso infinito e o oscilador harmônico, e ela não obteve sucesso na descrição dos números mágicos. Ela conseguia reproduzir apenas os 3 primeiros números mágicos, mas não os demais. Então, quebrando a cabeça nisso, então parecia que, na verdade, os resultados, sempre ela reproduzia os 3 primeiros números mágicos, independente do potencial que era utilizado. Então, parecia que, na verdade, o potencial não era a resposta para explicar a existência dos números mágicos. Então, pelo contato que ela tinha com o Fermi, pensando no problema, ele sugere para ela que ela faça uma avaliação da contribuição do efeito da interação spin-órbita no núcleo, né? Então, nós vamos explicar esse efeito num vídeo adiante. Vai ter um vídeo especialmente para o estudo da interação spin-órbita, mas é através da interação spin-órbita que ela consegue, vamos dizer assim, explicar todos os números mágicos. Essencialmente, a interação spin-órbita é o fato de que a rotação dos nucleões em torno do centro do núcleo interage com o próprio spin desses nucleões, e aí você tem um efeito de modificação dos níveis energéticos que os nucleões têm ali dentro. Então, ela consegue fazer uma estimativa do efeito spin-órbita e obtém os níveis corretos de energia que a gente pode obter pelo espectro gama que os núcleos emitem, né? Então, houve uma concordância muito boa, e em função disso, em 1950, ela publica esse resultado, e isso vai levar a ganhar o prêmio Nobel, né? Então, aqui é uma foto dela trabalhando, né? Então, se vocês observarem bem aqui, diante dela, sobre a mesa, há uma tabela de isótopos, né? Então, se vocês lembrarem ali das tabelas de isótopos eletrônicas, né, que foram descritas anteriormente, vocês veem aqui as linhas, né, de estabilidade que são colocadas, né? Então, cada ponto aqui, com uma coloração diferente, representa um isótopo diferente. Então, vocês imaginam também como que era o trabalho do físico naquela época, né? Tudo era lápis e papel, né? Um computador, como o trabalho dela foi publicado em 1950, ela trabalhou com isso na década de 40, então não havia ainda computadores pessoais, né, que fossem, vamos dizer assim, disponíveis para pesquisadores individualmente. Então, todos os cálculos têm que ser feitos na mão e tudo mais, resolver a equação de Schrödinger, tudo isso, né? E aí, o trabalho da Maria Mayer foi reconhecido, né? Então, ela ganhou o Prêmio Nobel de 1963, juntamente com Hans Jensen, que, vamos dizer assim, fez um trabalho independente e chegou em alguns resultados semelhantes, e o Eugene Wigner. Aqui nós temos uma foto da cerimônia de recepção do Prêmio Nobel, né? Então, vocês sabem que o Prêmio Nobel é oferecido pela Academia Sueca de Ciências, né? Que foi dentro de vamos dizer assim, uma fundação que foi criada pelo Alfred Nobel, né? Que um sueco que ficou milionário com a invenção da dinamite. Então, ele criou esse prêmio, e anualmente esse prêmio é oferecido para grandes nomes da ciência, né? Então, o prêmio e a fundação é controlada pela Academia Sueca de Ciências, né? Então, esse homem que está do lado dela, né? Ela está aqui, né? Lógico. E o homem que está do lado dela não é nem o Jensen nem o Wegener, é o rei da Suécia, né? Então, esse prêmio, normalmente, na cerimônia, conta com a presença dos reis da Suécia. Bom, o prêmio de 1963 vai coincidir um pouco com o final da carreira da Maria Mayer, né? Então, ela
de fato, depois de todo o sucesso da sua teoria, mesmo antes de ganhar o prêmio Nobel, finalmente ela foi admitida com remuneração por uma universidade, né? Foi a Universidade de Califórnia, em San Diego, e isso aconteceu em 1960. Então, vocês imaginem talvez o sentimento que ela tivesse ao ter trabalhado décadas em universidades sem receber nenhuma remuneração para isso, né? Então, isso não deve ter sido fácil, não seria fácil para pessoa alguma. Isso mostra, de certa forma, como que a nossa sociedade, até hoje, podemos dizer isso, é discriminatória com as mulheres, né? E o triste foi que, tão logo ela foi contratada pela Universidade da Califórnia, ela teve um AVC, né? Ela sofreu um AVC. Isso não, digamos assim, a desabilitou para o cargo de professora, então ela continuou trabalhando, continuou lecionando, né? E ela vinha a falecer em 1972. Então, vocês vejam bem que o prêmio Nobel foi depois de ter acontecido o AVC, né? Então, vocês veem aqui que nessa foto aqui, vamos dizer assim, ela já tinha passado por esse episódio, né, do AVC, portanto, ela estava, digamos assim, mais debilitada, né? Então, essa foi assim, os principais fatos, né, da carreira da Maria Maia. Aqui nós não vamos, digamos assim, fechar essa biografia com a ideia do AVC, mas vamos deixar, vamos dizer assim, essa foto, que é uma foto muito mais, vamos dizer assim, da época que ela era plenamente ativa, né? Com um olhar assim um tanto misterioso, né? Vamos saber lá o que se passava pela mente dela, mas o que agora, né, olhando assim de longe, de uma maneira mais ampla, o trabalho que ela fez, nós podemos olhar para ela agora e dizer assim, né? Valeu, professora, foi assim uma grande contribuição para a humanidade, né? Através do seu trabalho, assim tão pouco reconhecido, você fez com que a física e a ciência derem um passo à frente significativo. Então, valeu, foi muito bom.